Nesta sexta-feira, 20 de setembro, informações para a comunidade medianeirense, 25 graus nesse momento, e eu recebo aqui no estúdio para um bate-papo falando um pouco do 20 de setembro, do Dia do Gaúcho, enfim, toda essa história, o porquê desse 20 de setembro ser tão falado também. Conosco está o Nerison Leonardo, ele que é tradicionalista, instrutor de dança, já ocupou cargos aí, se for contemplar aqui, a gente for falar em relação ao tradicionalismo, a 12ª região, ao CTG Sentinela dos Pampas, tantas funções já à frente também desse trabalho, mas principalmente o cara que divulga a tradição gaúcha, um cara que vive a tradição gaúcha e que eu me lembro que muitas vezes aqui em Medianeira até chegou a não ter programação em alguns tempos passados no CTG, uma ou outra data, mas lá no Galpão do Anair sempre teve ação, né? Mas a gente vai falar disso um pouco mais aqui com o Nerison na sequência, o que é o Galpão do Anair também, falando um pouco da história dele. Nerison, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui nesse dia tão especial, bom dia. Obrigado, John, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Nerison, pra gente contextualizar, eu falei do Galpão do Anair aqui, tu vive a tradição gaúcha desde sempre, né? Teu pai e tua mãe botaram vocês no trilho, tem essa história toda. Fala um pouquinho disso aqui pro pessoal conhecer um pouco de você também. O pai era um apaixonado, convicto pela tradição gaúcha. Ele tinha fotos com 15 anos de idade, se fazendo pose na época que tinha que contratar um retratista para ir em casa para tirar as fotos. Ele sempre foi muito apaixonado pela tradição. É uma pessoa que nos ensinou muitas coisas e, como você falou, o galpão da Dona Nair, que é a minha falecida mãe, o pai também é falecido, né? Uhum. Mas, por exemplo, ontem à noite, que foi a virada de 19 para 20, eu lembro dele fazer o evento e, se não tivesse parceria, ele estaria sozinho fazendo a Ronda Crioula, que era aquela noite de celebração, rememorando 1835, quando foi deflagrada a Revolução Farroupilha, né? Justamente. E nisso a gente entra nesse fato histórico também, né? Uhum. É o porquê desse 20 de setembro. Foi o momento em que a gauchada se rebelou contra o reino, o império, que havia um momento assim que havia quatro grandes motivos principais, né? Um governador da província que não dava atenção, né? O nosso Bento Gonçalves, que tinha problemas com outras autoridades do Exército, que eles não se entendiam. Tinha problemas sociais e estruturais no Rio Grande do Sul, falta de escola, falta de estrada, não tinha estrutura para o Estado. E não bastando isso, a parte dos impostos, que eles cobravam muito imposto do povo rio-grandense, do brasileiro, e pouco imposto do gado que vinha do Uruguai. Ou seja, além disso, aquele povo lá do sul ainda tinha que defender a fronteira com várias inúmeras guerras e tantas invasões que tinha lá. Então o povo era espezinhado e chegou no momento que eles falaram, agora daqui para frente chega. E essa estrutura de mobilização, ela parte dentro de lojas maçônicas que começaram a se estruturar e naturalmente haviam maçons que queriam a guerra e outros que não queriam, né? Então tinha todo esse processo. E de lá para cá, então foram 10 anos de muitas batalhas, idas e vindas, né? Agora tu imagina, são mais de 150 anos atrás, batalhas às vezes bem precárias, né? Diferentes das de hoje. Justamente, o pessoal até comenta que foi uma guerra que até foi a mais longa do Brasil, né? Dá para dizer assim? É uma das mais longas, sim. Mais marcantes para o povo do Sul. Daí a gente começa a entender por que é que a gauchada ela nutre tanto sentimento, porque essa história ela é propagada, né? E o povo do Rio Grande entende como um ato heróico e de rebeldia contra um império que não dava atenção. E o Sul fazia tudo pelo império e, em contrapartida, pouca coisa recebia, né? Quando muito desdém da corte, né? Naquela época. Justamente. O pessoal até comenta que foi a gente comemora, né? Uma guerra que terminou em paz, né? Não teve A ou B que ganhou. Muitos falam que o Gaúcho perdeu, mas não foi assim, né? O Tratado do Ponche Verde, que foi feito em, se não me engano, 1º de março de 1845, 10 anos depois, ele foi um tratado em que as partes elas celebraram um movimento que daí, de fato, é dito que não houve um vencedor. Porque quais eram as condições? A partir daquela época, então, o Rio Grande do Sul, ele que definiria um nome que seria aprovado pela corte, quer dizer, quem definiria o nome do governador da província seriam ele. Todos as patentes do povo rebelde seria migrado para o Império na mesma patente, quer dizer, você sai
da rebelião, mas tem o teu posto garantido. Os escravos daquela época, que eram os lanceiros negros, que tiveram um papel fundamental na rebelião, todos eles foram absorvidos, foram alforreados e absorvidos pelo próprio exército imperial. E a parte principal, que daí a conta desta grande guerra foi pago pelo governo imperial. Então, quer dizer, houve muitos avanços. Até o pessoal brinca, né? Estão comemorando o quê se não ganharam a guerra? Mas é um movimento muito expressivo de demonstrar o posicionamento do povo, e isso acabou incutindo na nossa cultura essa força, esse sentimento de pertencimento a uma terra, e é por isso que depois dessas enchentes aí, você vê muitas pessoas dizendo assim, o povo gaúcho não vai se entregar, né? Isso depois de tanto tempo ainda, essa mesma bravura, esse mesmo contexto ainda está no sangue gaúcho. Nessa questão do pertencimento que você falou agora, uma das coisas que marcou a história também foi que ofereceram ajuda, né? O Rio Grande do Sul, ele negou. Tava tudo caminhando bem, e aí de repente o presidente, o ditador uruguaio, ele falou que queria vir aí para dar um jeito nas coisas. E na época, se eu não me engano, foi Davi Canabarro, ele manda uma carta dizendo que se tu passar da fronteira para vir aqui atrapalhar as negociações, nós vamos assinar o termo de guerra com o teu sangue. Então, não se meta agora que nós estamos resolvendo a nossa coisa, isso aqui é coisa interna, né? Então, o Rosas, que era o ditador na época, quis fazer uma graça e levou uma invertida tremenda, né? Foi muito, muito expressivo esse momento na história, para mostrar o quanto honrado o povo gaúcho era, porque estava em tratativas de paz, e aí o cara quer se meter para dar palpite? Não, deixa esse assunto quieto, esse assunto é assunto nosso. Justamente naquele sentido, né, que você quer resolver do teu jeito. Não, a gente aqui tá pela melhora, não quer dizer que é uma guerra sem fundamento. Exatamente. E esse é outro aspecto bem bacana, assim, Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, né? Quando comecei a estudar, eu não entendia essa diferença entre revolução e guerra. Então, como é que funciona isso aí em termos gerais, né? A revolução é quando o povo do país se rebela entre o próprio povo. Só que chegou no momento que a gauchada falou, a partir de agora, nós vamos ter o nosso próprio país, a República Rio-Grandense. A partir daí virou uma guerra entre dois países declarados, porque foi declarado o país, a República Rio-Grandense, né? Viramos um país. Por isso que tem a Revolução Farroupilha, que é um assunto interno entre dois povos da mesma nação, e uma guerra dos farrapos, que é dois países brigando, né? E porque daí então tornou-se país, virou tudo isso. Tem um detalhe importante, pessoal, tu falou justamente do contexto de muitas guerras que o próprio Rio Grande aguentou as fronteiras lá, né? Quem fez muito na história foram os negros, né? Os lanceiros, como tu disse, até os próprios índios. Houve ali, o povo do Rio Grande estava muito bem coeso, não é? Tem inúmeras histórias, né? Que chegou no momento em que, quando entra Garibaldi, entra outras figuras, eles construíram 2 barcos e tiveram que puxar esses barcos 200 quilômetros por terra para conseguir achar um porto, para conseguir depois avançar contra a Laguna e contra... me fugiu o nome. Até chegar a Lages, acredito. Lages, lá em cima. E aí quando eles invadiram lá em cima e tal. Mas o ponto que eu quero te mostrar, a parte bacana disso aí tudo, agora tu imagina puxar 2 barcos imensos, morro acima e morro abaixo, com juntas de bois e aqueles bravos soldados. E aí nasce uma expressão popular agora, que são a força daquele povo. No meio de todas aquelas dificuldades, eles eram ditos como os pés de bois, os negros e os soldados, porque eles não paravam, eles eram imparáveis, mesmo com todas as dificuldades. Dá para dizer assim que a geografia do Rio Grande do Sul é muito quebrada, né? Uma terra muito quebrada. Então imagine levar barcos, né? Então a força humana e a força da vontade, né? Exatamente. A minissérie, acho que da Globo, que trata sobre a Casa das 7 Mulheres, tem mais uma, ela retrata esse momento em que eles têm que levar os barcos campo afora lá, quebra enfim, é muito expressivo esse momento dentro da história da guerra. Justamente dá para pontuar que a guerra terminou então em paz, com esse tratado do Ponche Verde que resolveu tudo. Isso, na época quem fez essa mediação era o Duque de Caxias, que na época ele era barão, então ele foi do lado do Império, do lado dos rebeldes da República Rio-Grandense, daí foi o próprio
o próprio Bento Gonçalves, né? Justamente. E aí o pessoal entende por que foi tão, e por que é tão lembrado esse 20 de setembro, né? Isso. Começou no 20 de setembro, não terminou nele, mas a partir daí houve toda uma mudança no cenário do Rio Grande do Sul. Isso, e aqui eu quero fazer um salto da história da Guerra dos Farrapos para os dias atuais, né? Atuais, pero não muito, né? Em 1947, quem está acompanhando online vai ver aqui, a história da chama crioula, né? Que ela começa com 8 jovens do Júlio de Castilhos que começaram a lembrar... O grupo dos 8. O grupo dos 8. O Piquete dos 8, né? Que começou a lembrar assim, poxa, a nossa história é tão bonita. Só que no Brasil, no mundo inteiro, vivia-se a cultura americanizada. Era a cultura do jeans, era a cultura do rock, era a cultura do cigarro. E essa gurizada começou a pesquisar um pouquinho e disse assim, mas meu Deus, nós estamos perdendo a nossa história. E aí eles montaram um piquete na época da Semana da Pátria, pediram um cavalo emprestado para a Brigada Militar, pediram um pilcha emprestado, e montaram o piquete da tradição. Colheram a centelha crioula, que foi a partir da centelha da pátria, e montaram a partir daí a ideia da chama crioula. Montaram a chama crioula a partir da centelha da pátria. E a partir de lá montaram uma estrutura para 2 semanas de festa, celebrando aquilo que os antepassados fizeram por nós. E essa gurizada não fazia ideia da proporção que a chama crioula e a Semana Farroupilha teria, porque aquilo lá acabou se disseminando no povo rio-grandense de uma maneira muito saudável. Um fato importante é que no dia que eles fizeram o desfile, esses 8 aí, eles foram debochados de ponta a ponta. Não é que já se viu sair piochado, mas parece uns grossos e tal. Só que eles não levaram por conta. E eles não tinham ideia da força daquele movimento de 8 jovens rememorando a força da tradição gaúcha, criando praticamente o movimento tradicionalista gaúcho naquele dia lá. Diz que até naquele momento, né, uma das pessoas que fez o registro foi o Barbosa Lessa, que não participava, e depois com o Barbosa Lessa e o Paixão Cortes, né, fez toda essa história evoluir, né? Não ficou nisso só, Isso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Barbosa e tive a oportunidade de conviver com o Paixão. Eu fui na casa dele, a gente trocava muitas informações. O Paixão faleceu há pouco tempo atrás, se não me engano, há 2 ou 3 anos, e era uma pessoa também, assim, o conhecimento dele incrível, né? E as dificuldades que eles tinham para recuperar a história do Rio Grande foram muito grandes. Tem um fato curioso que o Paixão ele conta nas histórias dele, que ele ia para o interior buscar histórias do povo do interior, né? Como é que eram as danças, como é que era a tradição e tal. E ele tinha um gravador tão grande que ele tinha que pagar passagem no ônibus para o gravador, né? E a força desse gaúcho chamado Paixão Cortes acabou virando o laçador, né? Ele foi o personagem que virou o laçador, esculpido pelo Antônio Caringi, que está perto do aeroporto, lá em Porto Alegre. É uma das grandes figuras, um entusiasta da cultura, um historiador, estudou tudo isso, e a gente tem isso e vive isso hoje por causa de todo esse movimento, né? Exatamente. Tem que honrar muito a história deles, sabendo que eles fizeram todo esse movimento de criar esse princípio do movimento tradicionalista gaúcho, que é vivido por todos nós. Daí eu lembro o orgulho do meu pai quando eu tive a oportunidade de trazer Chega a embargar a voz, é isso mesmo. Paixão lá em casa, né? Uhum. Aí foi extraordinário. Foi demais. O pai fez um peixe, um douradão assim para ele, porque ele sabia que o Paixão gostava de peixe, né? Uhum. E aí fizemos uma celebração mundial. Detalhe, né? Tudo isso a gente fala, tá rememorando tudo isso, falando tudo isso, mas tá aí a nossa história, a questão colonização da nossa região, tudo isso envolve os gaúchos, né? Aqui a força desse movimento é tão grande, ela é tão expressiva que é muito comum você ver as outras culturas acabam abraçando a cultura gaúcha, né? Elas vêm para dentro e são acolhidas e fazem todo esse movimento. E o povo do Rio Grande, para onde ele vai, ele leva esse sentimento, né? Vai lá para o Japão, vai para os Estados Unidos, vai para o Nordeste. Para onde vai um gaúcho e vai um pedacinho do Rio Grande desse movimento. Eu digo Rio Grande porque eu estou no Paraná desde os meus 4 anos de idade.
E a gente sabe o quanto é importante fazer esse movimento no nosso estado. Nunca deixou para trás. E eu orgulho muito de ser, eu digo que também sou paranaense, porque a gente faz essa força que nasce lá, se propaga aqui e vai para todo o mundo, né? Justamente. E hoje o CTG, o Centro Tradição Gaúcha, é o lugar onde o pessoal vê muito visível, mas existem muitas forças, né, paralelas. O pessoal às vezes não dimensiona o tanto de gaúcho que tem tradicionalista, né? É uma das grandes forças culturais da América Latina, eu acho que é uma das mais expressivas, né? E aqui do CTG, eu quero dizer assim, o trabalho que a Fabiane e a Flávia, a patroa Flávia Magnoni Seni e a vice Fabiane, estão fazendo um movimento tão bacana no CTG. Esse ano eles conseguiram a Lei Rouanet para trazer captação de recursos, uma coisa inédita no CTG. A quantidade de crianças que tem lá. É impressionante o trabalho que está sendo feito de promoção da cultura gaúcha, e as pessoas precisam ir lá conhecer mais. Quem não levou seu filho ainda, vá lá, conheça, entenda esse movimento, o quanto ele é belo, porque desde a criança até o vovô, todo mundo participa numa mesma casa, num mesmo momento, numa mesma história, né? Fora isso, daí tem ainda o nativismo do Costa Oeste, que a gente faz parte. Justamente. E outros movimentos paralelos que são naturais, que também promovem a tradição. E vale lembrar que é um lugar onde você vai, os teus filhos vão brincar, os teus filhos vão aprender também, de forma gratuita aqui no CTG hoje, e é onde não se preocupa. Eu sempre falo que o lugar que você não se preocupa em deixar os filhos é a igreja e CTG, não é? Exatamente. Eu sempre digo, a gente vai para o baile, consegue deixar a tua cerveja, a tua bolsa, tua roupa na mesa, vai dançar, ninguém fica cuidando, ninguém mexe. É uma forma muito respeitosa de se agir com a família. Tu leva a tua criança, né? Teu avô, tá todo mundo no mesmo ambiente, ouvindo a mesma música e celebrando esse carinho pela tradição gaúcha. Nerisson, quero aqui deixar o microfone aberto para suas considerações. Nosso tempo é curto, se a gente pudesse aqui fazia, de certo modo, um podcast, né? Tem muita história para contar, tem até muito. mesmo falando do seu Nilson, né? O pai do Nerisson, muitas vezes, como ele disse, se ele não tinha ninguém, se não tinha alguém para acompanhar ele, eu mesmo cheguei a virar madrugada nesse momento com ele lá no galpão do Anair. E são muitas histórias que a gente tem para contar. O Nerisson muito mais, é claro, dessa tradição que ele vive. Como eu disse, não basta você ser taxado, você tem que viver isso de fato. E quero deixar aqui aberto o microfone para suas considerações, agradecendo a disponibilidade de vir aqui. De pronto, prazer. Né? Disse, de pronto vou. Prazer, assim, eu não cheguei a preparar uma estrutura, mas o que a gente gosta de dizer sempre é o seguinte: esse ambiente da tradição é um ambiente muito saudável para a promoção da cultura, da família, dessa tradição gaúcha. Quem não teve a oportunidade de ir conhecer, ou quem já conhece consegue levar mais alguém junto, sempre você vai estar fazendo algo em prol daquilo que a gente valoriza tanto. São os valores familiares, os valores da nossa cultura. Então, se você puder, vá, leve mais alguém junto e faça continuar essa força viva no nosso seio de convivência. Tá certo, então. Nerisson, obrigado de coração. Feliz Dia do Gaúcho, feliz 20 de setembro. Muito obrigado, parabéns, John. Cheguei aqui, você todo piochadão, mas olha, parabéns pelo teu trabalho. Tá certo, então. Obrigado, Nerisson Leonardo. Ele que é tradicionalista, a gente podia falar aqui só da história dele, teria muita coisa para contar, uma história muito bonita que quem conhece sabe que é verdade.